gente, uma boa noite a todos. Bom a gente se encontrar aqui mais uma vez. Vai dar a gente estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita fala sobre as grandes passagens de Jesus deixadas no Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o item 8 do capítulo 1, quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, que vai falar sobre a aliança da ciência com a religião. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui, graças à tecnologia, e pedir a Deus que ilumine todos os corações que estão aflitos neste momento, por doenças, por dores, por transtornos, por irritações, pela maldade, pela submissão, pelo sofrimento psicológico e tantas outras coisas que agregam que nos afastam de Deus, pela nossa infelicidade, pelos nossos sentimentos negativos. Pedir que a luz de Jesus brilhe tão intensamente em nossos corações que afaste todas essas escuridões, essas trevas, essas energias ruins. Pedir a Jesus que ilumine nossos lares, nossos familiares, amigos e queridos, que ilumine todo o pessoal que trabalha na instituição, no trabalho de acolhimento, de auxílio a todos aqueles que lá buscam tanto o alimento material quanto o alimento espiritual. Pedir a Deus que nos guarde de todo mal, que não nos seja necessária a evolução, mas que aqueles que nós formos submetidos possamos ter bons olhos para eles e tentar tirar as melhores lições, porque nada é por um acaso e também nada dura para sempre, tudo passa. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Então, o tema de hoje, como falei, é a aliança da ciência com a religião. Às vezes a gente se pergunta, né, em algumas religiões, né, não aceita a ciência como uma revelação das leis de Deus. Como a gente estudou mais no início, Deus criou o universo e o universo é perfeito, porque ele é regido por leis, né, que são as leis de Deus, e essas leis, por sua vez, são leis perfeitas. Então, tudo já existe. Tudo já está operando no universo. Então, o que os cientistas fazem? Os cientistas descobrem as coisas que já existem. Eles descobrem mecanismos de compreender a causa de todas as coisas. Porque o que nós conhecemos, de um modo geral, são os efeitos, né? A gente olha para uma árvore e sabe que ali germinou de uma semente, né? E o que começou? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Né? A ciência vem para explicar isso, quem veio primeiro, né? Porque tudo que se é descoberto através da ciência é uma descoberta que no plano espiritual já existia. Ela já tinha sido descoberta. E tudo que a gente vai descobrindo hoje em termos de manipulação da matéria primitiva são conhecimentos que Deus já permitiu em nossa vida. Oi, Múzia, tudo bem? Tiago, tudo bem? Tudo jóia. Então, são movimentos que Deus permitiu
de modo que a gente pudesse usar o que já existe, manipular aquilo e criar uma coisa nova. Quando o homem extrai o petróleo, dali ele ele faz vários processos de decantação, de fermentação. Oi, dona Francisca, boa noite. Então, neste processo de manipulação, ele vai tirando ali do petróleo. Ele tira uma camada que vai ser usada para os plásticos, uma outra camada que vai ser usada para os combustíveis, outra camada que vai ser usada para os solventes, né? Então, cada camada do petróleo ali é utilizada para uma coisa, mas a origem é a origem das coisas que Deus proporcionou. Então, tudo que existe hoje é uma manipulação de algo que Deus criou, né? Não tem nada de novo. Quando a gente vê as coisas de metal, são o quê? São pedras metálicas lá, né? O ferro, o aço, que são derretidos e dão as formas metálicas. Aí essas formas metálicas são manipuladas e vão dar a forma das coisas, né? E essas coisas vão ser utilizadas. Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que é o item 8, que diz o seguinte: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Ou seja, a ciência e a religião são obras humanas, né? Não são obras de Deus, mas Deus permitiu que existissem. Uma, que é a ciência, revela as leis do mundo material, e a outra, que é a religião, revela as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, ou seja, as leis do mundo material e as leis do mundo moral, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem entrar em contradição. Se umas leis forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras corretas, porque Deus não pode querer destruir a própria obra. Ou seja, se a ciência está correta, a religião está errada. Se a religião está correta, a ciência está errada, né? Se a gente for usar esse termo. Então, o que ele está dizendo é: não podem ser contraditórias. Uma tem que ser complementar à outra. E ele coloca aqui que a incompatibilidade entre ciência e religião, que se acredita existir entre essas duas ideias, provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma ou de outra. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: hoje nós temos essa discussão entre ciência e religião porque ou a religião acha que é soberana ao conteúdo científico, ou a ciência acha que é soberana em relação, em termos de conhecimento, em relação à religião. Quando, na verdade, uma complementa a outra. Eu estava citando o exemplo hoje de manhã, por exemplo, eu fiz a seguinte pergunta: quem hoje tem dúvidas ainda de que a Terra é redonda? Que o planeta Terra é redondo? Alguém ainda acha que o planeta Terra é uma superfície plana que a gente vai chegar no final e vai cair? Provavelmente não. Por quê? Porque a ciência já demonstrou, né? E agora nós temos fotos de satélites, fotos dos astronautas que vão para o espaço, que mostram que a Terra é redonda. Então já não tem mais contestação, a igreja já não briga mais por isso. Outra coisa que a gente já tem uma comprovação que todo mundo já sabia, mas não entendia por quê. A lei da gravidade. Como é que as pessoas, já que a Terra é redonda e está solta no espaço, como é que as pessoas não caem do planeta, né? Quando vira para baixo? Aí o que é para baixo no universo que é infinito? O que é embaixo e o que é em cima, né?
Então a Terra tem a lei da gravidade, que ela atrai tudo para o centro. Então nós estamos sobre a Terra porque a Terra nos atrai. Porque se ela não nos atraísse, a gente estaria solto no espaço, né? E também religião nenhuma mais discute isso, que nós estamos sobre a Terra porque a Terra nos atrai. Uma outra coisa que a religião não discute mais é a questão. Deixa eu lembrar aqui a outra que eu citei de manhã. Alguém que estava de manhã me ajuda a lembrar qual foi o outro exemplo que eu citei. Sim. A Terra não é o centro do universo. Hoje também, antigamente, a própria Igreja Católica contestava qualquer um que dissesse que o Sol girava em torno da Terra. Né? Depois que conseguiram comprovar que a Terra era redonda, que passaram a acreditar que a Terra era redonda, também tiveram que assumir o que era o Sol e a Lua. E eles assumiam que o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. A ciência já comprovou que é o contrário, que a Terra gira em torno do Sol, mas a Lua, por si, ela gira em torno da Terra. E esse conjunto de equilíbrio magnético é que mantém o nosso planeta suspenso e girando em torno do Sol. Né? A ciência também comprovou que a Terra gira em torno de si mesma, gerando os dias e as noites. Né? Então, quando o nosso lado está virado para o lado do Sol, é dia. Quando o nosso lado está virado para o lado oposto ao Sol, é noite. Que o movimento da Terra em torno do Sol gera as 4 estações do ano. À medida que a Terra vai se aproximando do Sol, a Terra vai esquentando. Vem a primavera e o verão. À medida que a Terra vai se afastando do Sol, né, passando ali por trás do Sol e voltando, afastando dele, vem os períodos frios, que é o outono e o inverno. Né? Ou seja, o inverno é quando ela está mais afastada e o verão é quando ela está mais próxima. Igreja nenhuma mais contesta isso, porque a ciência já comprovou. Então, o que a ciência traz é a revelação sobre as coisas que já existem na natureza, né? Que já existem no universo. E o Espiritismo começou também como ciência, porque Kardec ele queria compreender o que era o mundo espiritual. Então, através de manifestações físicas que existiam na época, que eu já falei com vocês, sobre, por exemplo, as mesas girantes, aquilo despertou a curiosidade nele e começou a querer entender aquilo. Sendo aquilo um efeito natural, porque já está dentro das leis de Deus, então ele não descobriu nada novo. Ele tornou claro o que já existia. Né? Então, essa questão da ciência e da religião, elas precisam andar juntas, porque andando juntas, elas fazem as pessoas serem melhores, elas fazem o mundo evoluir. Né? No próximo parágrafo do texto diz o seguinte: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantada, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de conhecer as leis orgânicas e imutáveis que Deus criou, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio à outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquira uma potência indestrutível, porque está de acordo com a razão e não lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. O que aconteceu durante muito tempo? Toda vez que a ciência descobria algo que para a igreja era um milagre, gerava uma heresia. Né? Diziam que a ciência estava sendo herege,
Por quê? Porque era crença da religião de que aquilo era um milagre divino. E a ciência comprovava cientificamente, por provas e testes e repetições, que aquilo era uma coisa da natureza. Aquilo era possível. Então, tem algumas coisas que a própria igreja hoje já recorre à ciência para comprovar aqueles fatos, né? E muitas questões, como por exemplo o magnetismo, que a gente estuda, né? Ele também é comprovado pela ciência que ele afeta as nossas relações com as outras pessoas. Porque quando eu penso, a minha mente já é comprovado, né? A minha mente gera uma carga magnética, uma carga elétrica que gera um campo magnético. E esse campo magnético afeta todas as pessoas que estão à minha volta. Ele coloca aqui. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora porque, encarando cada uma do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Ou seja, ciência é ciência, religião é religião, ninguém se discute. Né? Então, como a ciência estava sempre querendo provar que a religião estava errada, e a religião sempre querendo provar que a ciência estava errada, eles acabavam que, na época, eles se repeliam, ou seja, eles se afastavam. Então era necessário alguma coisa para preencher o espaço que separava as duas. Um traço de união que ligasse os dois. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência essas relações, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão. Essa nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Estuda-se só o material, estuda-se só o moral ou o espiritual. Mas estava faltando a ligação entre as duas coisas. E de alguma forma, o espiritismo veio trazer essa ligação com as mediunidades, que é o que seja, que liga um ao outro. Né? O médium é aquele que está entre o mundo espiritual e o mundo material. Por isso ele chama médium, ou seja, quem está no meio. Cadê? Eu me perdi aqui, perdão. Então, deixando de conhecer as leis orgânicas imutáveis, aqui embaixo. É necessário alguma coisa para preencher os espaços que separavam, um traço de união que ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações. Bom, lembrei o que eu queria falar. Chico Xavier publicou vários livros. Muitos desses livros trazem conhecimento que hoje, né, no século XXI, a ciência está revelando. Mas que se a gente vai ler alguns livros de André Luiz, a ciência hoje já consegue comprovar algumas questões dessas. A gente tem, por exemplo, uma glândula chamada de pineal, que os cientistas acreditam que ela esteja realmente conectada a algo fora da matéria. Porque vários estudos que eles já fizeram, com pessoas orando, com pessoas fazendo prece, com pessoas meditando, quando elas entram nesse estado de conexão, essa glândula ativa, né? Então, acredita-se muito que nós espíritos acreditamos que ela é a conexão material espiritual, né? Ali, quando a gente vai estudar os chakras, né, do corpo físico, tem o coronário, que é o que está sobre a cabeça, a parte mais alta da cabeça, né? Então, ele é a abertura, né? A nossa abertura para
a receber as energias do mundo espiritual, né, ou as energias universais. Então a ciência já conseguiu comprovar isso de alguma forma, né? O texto diz aqui ainda: mas nisso, como em tudo, há os que fiquem retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir, em vez de se entregarem. Então, o que ele está dizendo com isso? Que todo esse conhecimento científico, quando ele se agrega ao conhecimento religioso, né, quando consegue juntar as duas coisas, ele toma uma força tão grande que todo mundo que resiste a isso, que não queira aceitar, com o tempo, essa ideia de não aceitar vai acabar morrendo. Onde estão todos os nossos conhecimentos? Estão no Espírito. Onde estão todos os nossos sentimentos? Estão no Espírito. Onde está a nossa vontade? Também está no Espírito. Então, o corpo é o quê? É só a máquina. É o carro que é guiado por mim. Né? No exemplo do carro, eu sou o Espírito e o carro é o corpo. O carro só faz aquilo que eu mando. Se eu não cuidar do carro direito, o carro vai bater e vai prejudicar o espírito que sou eu. Né? Então, esse é um bom exemplo de como funcionam as coisas. Então, ele continua aqui o texto. É toda uma revolução moral, né, esse conjunto, que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento da eclosão e marcará uma nova era da humanidade. Por isso que a gente colocou lá no início, né, que foram 3 grandes acontecimentos da humanidade, 3 grandes revelações. Uma foi Moisés, que trouxe as primeiras leis de Deus, quando os homens precisavam temer a Deus. Depois veio Jesus, que pegou as leis de Moisés e esclareceu elas sob uma nova ótica de um Deus que não é mais um Deus punitivo, agora é um Deus que ama. E veio o Espiritismo para juntar, porque a ciência estava se desenvolvendo de uma forma muito egoísta, né? E a religião e a ciência estavam entrando em combate, né? Então veio o Espiritismo para relembrar tudo que Jesus ensinou e trazer aquilo para o mundo atual, tentando conciliar ciência e religião. Né? Então ele coloca aqui ainda. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas são nos desígnios de Deus elas estão no desígnio de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. O mundo só evolui, só se desenvolve porque, de alguma forma, a ciência ajuda nessa evolução. Antes de existir a ciência, as pessoas iam descobrindo as coisas por tentativa e erro. Aí fazia uma vez, dava certo, todo mundo ia fazendo e ia dando certo, né? Até que um dia alguém resolveu organizar tudo isso. E aí começou a nascer a ciência, né? Estudar e criar mecanismos para comprovar as coisas que estavam sendo estudadas. Se chama método científico. Então, quando isso nasceu, as coisas tomaram uma ordem de desenvolvimento e juntando o conhecimento das com o progresso das cidades, o progresso das pessoas através do conhecimento, o progresso dos países através das construções e da coletividade, vai fazendo com que o mundo evolua. Né? Se a gente olhar bem o nosso mundo hoje, é muito diferente de um mundo de 200 anos atrás, muito mais diferente de um mundo de 500 anos atrás. Né?
Por quê? Porque o mundo também evoluiu, né? Assim como os seres humanos. Os seres humanos evoluem, consequentemente, o mundo também evolui. Então, o progresso é uma lei de Deus e deve ser respeitada, porque, mesmo que a gente não acredite, ela vai acontecer. É como a lei da gravidade. Mesmo que a gente não acredite, ela vai continuar existindo e vai continuar nos mantendo sobre a superfície do planeta, né? Porque não é uma questão de eu acreditar ou deixar de acreditar. Ela existe. Ela está ali para nos manter aqui, porque faz parte do nosso processo, né? A gente olhar, por exemplo, uma árvore. Vou voltar no exemplo da árvore. A árvore está ali plantada, né? Ela tem raízes. Aquelas raízes vão tirar do solo as substâncias necessárias para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela se fortalecer e para ela produzir frutos. Nós precisamos nos alimentar. A árvore é uma fonte de alimento, né? As plantas são fontes de alimento. Os animais que a gente consome também são fontes de alimento. E tudo isso faz parte de um processo, porque quando a gente gere aquilo, o organismo extrai, né? Ninguém fica ali pensando, ó, vou comer isso aqui, agora eu vou extrair a proteína, agora eu vou extrair os aminoácidos, agora eu vou extrair essas enzimas. Não, ninguém fica fazendo isso. A gente só come, sente prazer em comer, o próprio organismo vai absorvendo, vai separando, vai mandando cada coisa para o seu canto, né? E ali, isso é um processo que a ciência já comprovou como funciona. Ninguém mais fica questionando os órgãos internos sobre como funciona, como não funciona. A ciência já se encarregou disso e se tornou uma coisa natural. Toda descoberta científica, no início, ela tem muita restrição. Foi assim com o celular, foi assim com a telefonia, foi assim com a televisão, né? E esses movimentos que vão se desenvolvendo, essa tecnologia que vai se desenvolvendo, ela vem para facilitar a vida das pessoas. Claro que, infelizmente, nem todo mundo usa tudo para o bem, né? E tudo que é usado para o bem, consequentemente, pode ser também utilizado para o mal. Um exemplo clássico é telefone, né? Telefone pode ser usado para matar a saudade, como pode ser usado para um contato de algo que não é correto, né? Pode ser usado para fazer uma fofoca indevida, mas também pode ser usado para consolar alguém que está precisando de uma palavra amiga, né? Tanto até que criaram lá o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, e é o telefonema. A internet é algo que tem tudo, tudo de bom e tudo de ruim, né? Lá na internet você consegue encontrar formas de fazer desde uma arma super poderosa, utilizando coisas simples, até a forma de se encontrar o auto-perdão, de conhecer melhor Jesus, a forma de se profissionalizar para se garantir os seus próprios sustentos. Então a internet é um universo que está à nossa mão. Agora, é nossa escolha fazer bom uso ou mau uso dele, né? Mau uso dela, porque tudo vem para melhorar a vida das pessoas. Claro, algumas coisas vêm muito graves, né, que vêm para destruição, mas alguém de bom coração pega aquilo de ruim e transforma em algo bom, né? A energia nuclear, por exemplo, começou como uma bomba que matou centenas de pessoas, né, lá em Hiroshima e Nagasaki. Mas a mesma energia que está lá, hoje, faz gerar energia para sustentar as cidades, que são as usinas atômicas, né? As usinas nucleares. Elas usam o mesmo tipo de energia que foi utilizada para construir uma bomba, mas agora para gerar energia elétrica, que vai dar o conforto para as pessoas, né? Então, ver que posso usar a mesma tecnologia para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Às vezes ela nasce de uma coisa ruim e se torna uma coisa boa, às vezes ela nasce de uma coisa boa e se torna uma coisa ruim.
Correto? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Se não conseguiram ouvir, a Laiane está falando sobre as vacinas, né? Que a vacina é uma grande evolução também, né? É a ciência descobrindo como as doenças funcionam e criando mecanismos para livrar as pessoas da doença, né? E olha que tem muita gente que ainda não acredita em certas vacinas, né? Tá aí a maior prova que quando saiu a vacinação do Covid, muita gente não quis se vacinar, porque andaram divulgando que não era bom, que não era coisa boa, mas está aí, salvou quantas pessoas, a gente pôde voltar à vida normal, né? Então, as vacinas realmente é uma grande descoberta, são grandes descobertas da ciência em prol da vida humana, né? Que nos permite hoje chegar aí a 80 anos, 90 anos, né? E alguns privilegiados aí chegar a 100 anos, né? Às vezes com uma saúde não tão boa, mas consegue chegar. O que antigamente, quando eu era menino, 50 anos, já estava assim, já preparando para ir, né? Hoje a gente já vê pessoas chegando com 90 anos com mais facilidade, é mais constante, mais comum, melhor dizendo, mais comum a gente ver pessoas nessa idade, né? Voltemos a fechar os nossos olhos, nos conectar aos melhores pensamentos, nos conectar a Jesus, ao nosso guardião, nosso anjo guardião, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, dedicando um tempinho do nosso dia para buscarmos um pouquinho mais de conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do universo, sobre as leis de Deus. Pedimos, Senhor, que abençoe nosso restante de noite, tranquilizando o nosso sono, nos guiando para os lugares onde sejamos tratados, onde possamos estudar, onde possamos trabalhar, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, mais uma vez, o nosso lar, nossos familiares e nossos queridos, com a luz da paz e da tranquilidade. Que assim seja. Muito Que obrigado a assim seja. todos. Uma boa noite para todos, um bom descanso e até Que assim o seja. próximo Bom. encontro.